Mas e o dai a César o que é de César? Jesus não estava defendendo a cobrança de impostos? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Marco Batalha, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Leafar. Na primeira parte desta série, vimos que a regra áurea, a principal mensagem de Jesus, era o equivalente lógico à ética da propriedade privada. Vimos também que Jesus foi perseguido pelo Estado no momento em que nasceu até o momento em que morreu. Apesar disso, estatistas insistem em malabarismos intelectuais para dizer que Cristo defendia a obediência a autoridades terrenas, pelo menos em alguns casos. Mas não defendia. Se todos somos igualmente sujeitos aos desígnios de Deus, por que alguém teria autoridade sobre nós simplesmente por ter recebido algum tipo de título ou cargo mundano? Muito pelo contrário, com Jesus, aprendemos que devemos tratar todos da mesma forma, seguindo a mesma lei. Isso automaticamente elimina qualquer possibilidade de estados serem aceitáveis. A pretensa autoridade dos governantes estatais não é legítima. Cristo é bem claro quanto a isso. Em Gálatas capítulo 2, versículo 6, Paulo relata o que Jesus disse: "Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença sobre mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada." E em Tiago capítulo 2, versículo 9, o autor reitera que a regra áurea é absolutamente incompatível com a submissão a títulos terrenos. Se de fato obedecerdes à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: "Amarás ao teu próximo como a ti mesmo", estareis agindo corretamente. Mas, se tratares os outros com parcialidade, estareis cometendo pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. Ora, e o que o Estado não faz se não tratar os que estão sob seu jugo com parcialidade? Lembremo-nos de que Estados são fundados sobre aquele princípio satânico: faça aos outros aquilo que não quer que os outros lhe façam. Seguindo à risca tal princípio, Estados coletam impostos, que são chamados de roubo ou extorsão, se praticados por outros. Estatistas se contorcem intelectualmente para justificar o pagamento de impostos e a submissão a autoridades terrenas. Uma das passagens frequentemente usada é a de Mateus capítulo 22, versículo 21. Nela, Jesus diz: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Será que os estatistas estão certos? Bom, claro que não. Nada poderia estar mais longe da verdade. O que Jesus fez ali foi usar brilhantemente uma estratégia de distração retórica para não cair na armadilha preparada pelos fariseus e não ser preso imediatamente. Tentemos entender por que ele disse isso. Quando os fariseus perguntaram a Jesus se era legítimo ou não pagar tributos a César, eles o fizeram na esperança de que Jesus entrasse num dilema e se desse mal para qualquer que fosse a resposta. Se ele dissesse que era legítimo, cairia em descrédito aos olhos de seus seguidores, pois estaria apoiando a subjugação dos judeus a uma força estrangeira. Se dissesse que não era, seria preso como um rebelde pelos romanos. Lucas capítulo 20, versículo 20, deixa claro o propósito dos fariseus. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espiões que se fingiam de justos, para apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e ao poder do governador. Dessa forma, Jesus sabia que não estava livre para responder casualmente a essa pergunta. Quando ele responde: "Dai a César o que é de César", ele escapa da armadilha. Percebam que ele não está falando que impostos devem ser pagos, mas está deixando implícito, sem se comprometer, que nada deve ser dado a César, pois ele não é o proprietário legítimo de nada. Tudo que César tem foi tomado de alguém via roubo ou extorsão. Ao usar essa tática de distração retórica, Jesus estava seguindo o conselho dado aos seus apóstolos: "Eis que vos envio como ovelhas aos meus lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho." Ele sabia que os agentes do Estado e seus cúmplices eram a personificação do mal. Também é importante lembrar que Jesus veio como um Messias pacificador, e antes dele, muitos outros Messias surgiram, e a maioria com uma mensagem de violência e uma mensagem de luta física contra as autoridades e ao Império Romano. Todos esses candidatos a Messias perderam sua luta, enquanto que a mensagem de Jesus permanece até hoje.
Muitos judeus desse período estavam esperando um discurso revolucionário em Jesus, de revolta e rebelião, mas eles se enganaram. Da mesma forma que a esquerda se engana hoje ao comparar Jesus a Che Guevaras, Marielles e Lulas. Uma outra demonstração de que Jesus considerava os impostos como algo injusto é dada pela seguinte passagem que fala sobre os publicanos, os cidadãos judeus que eram coletores de impostos. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na alfândega, e disse-lhe: "Siga-me." Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento." O interessante dessa passagem é que na pergunta, os fariseus separam os publicanos dos pecadores. Já na resposta, Jesus inclui os publicanos no grupo dos pecadores. Essa é a história de como Mateus, um publicano, foi levado ao arrependimento por Jesus. E como isso aconteceu? Quando ele desistiu da sua profissão de coletor de impostos. É a partir daí que Mateus começa a sua jornada com Jesus. Há uma outra passagem que deixa bem claro o quão injusta para Jesus era a profissão de publicano. "Pois se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim?" Ele está usando os coletores de impostos como alguém cuja profissão é injusta, iníqua e perversa. Talvez a passagem mais citada por estatistas para justificar o pagamento de impostos seja Romanos 13, em que Paulo escreve: "Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra." Será que Paulo está mesmo dizendo para nos submetermos às autoridades terrenas e pagarmos os impostos que nos cobram? Também não. Se prestarem a atenção, perceberão que em nenhum momento Paulo nos diz para nos submetermos ao governo. Ao menos, não a estes governos coercitivos estatais que existem na terra e são operados por homens. Aliás, estaria sendo hipócrita se nos ordenasse a isso, visto que ele mesmo não se submeteu ao Estado. E se tivesse se submetido, não teria ficado vivo para escrever Romanos 13. Quando ainda era conhecido como Saulo de Tarso, Paulo escapou de Damasco ao descobrir que o governo da cidade, sob as ordens do rei Aretas, estava vindo com uma guarnição para prendê-lo e executá-lo. Isso aconteceu logo após sua conversão, na estrada para Damasco. Ao saberem de sua conversão, os judeus em Damasco decidiram matá-lo por o considerarem um traidor. Ele escapou à noite por uma janela na muralha da cidade, graças à ajuda de outros cristãos. Em nenhum de seus escritos posteriores, Paulo menospreza ou se dissocia desse ato claro e consciente de desobediência de um governo coercitivo. Ao contrário, é esse evento que ele cita depois como uma das provas de seu compromisso inabalável a Cristo. Desde sua conversão, Paulo passou o resto da vida rebelando-se contra governos terrenos até, assim como Jesus antes dele, ser executado pelo Império Romano. Nesse caso, por decapitação. Pelas autoridades, Paulo foi preso várias vezes por pregar o Evangelho de Cristo. Pelas autoridades, foi chicoteado em 5 ocasiões, cada uma delas com 39 chibatadas. Pelas autoridades, foi espancado com varas por espalhar a palavra de Jesus. Em nenhum desses casos, Paulo se submeteu às autoridades coercitivas terrenas. Ao contrário, ele os citou como evidência de seu compromisso com Jesus. Ainda se Paulo estivesse de fato dizendo que devemos obedecer a governos coercitivos terrenos, ele sequer poderia ser considerado um cristão, dado que vimos no primeiro vídeo desta série. Será que era esse o caso? Seria Paulo um hipócrita? Estaria ele se contradizendo? Ou essa seria a prova de que a Bíblia é um livro controverso? A resposta a todas essas perguntas é não. Assim como no caso do Dai a César, esse é outro caso engenhoso de distração retórica.
Paulo contava com o fato de que a maioria das pessoas hostis a Cristo, em particular os romanos, interpretariam esse capítulo do ponto de vista juspositivista, isto é, entenderiam autoridades como as pessoas que operassem a governos terrenos. Mas notem, em nenhum momento Paulo diz isso. Ao contrário, ele diz claramente que não há autoridade que não venha de Deus. Mas por que Paulo usou essa distração em algo direcionado aos cristãos? Porque, assim como no tempo de Jesus, os primeiros cristãos eram uma minoria perseguida e vigiada atentamente por serem considerados uma ameaça. O próprio Paulo escreve: essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Da mesma forma, quando Paulo escreve: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, ele está usando a mesmíssima estratégia que Jesus usou no Dai a César. Assim como a de Jesus, sua estratégia foi tão sagaz e brilhante que até hoje os estatistas caem nessa distração retórica. Um verdadeiro cristão, porém, entende que as autoridades que ele menciona são aquelas que vêm de Deus e são aceitas voluntariamente e não aquelas terrenas que se impõem pela força. E se ainda há dúvidas, na primeira epístola aos Coríntios, Paulo deixa tudo mais explícito. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, que Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória e que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. E de fato, o próprio Jesus não considerava os governantes terrenos. E é bom lembrar que a maioria dos problemas sociais causados pelo cristianismo foram causados por conta de textos que foram interpretados fora do contexto. O contexto da carta de Paulo aos Romanos é uma mensagem de pacificação e de não revolução aos romanos, a igreja cristã primitiva que estava no terreno de Roma. E de fato, além disso, o próprio Jesus não considerava os governantes terrenos como autoridades verdadeiras. Jesus os chamou e disse: sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vós, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao dizer isso, Jesus estava repreendendo a suposta autoridade dos governantes coercitivos terrenos. Não é porque eles se consideram autoridades e se impõem agressivamente àqueles que estão sob seu jugo que Deus os reconhece como tais. Na verdade, pelo contrário, eles são usurpadores. A Bíblia é bastante direta sobre quem realmente controla os estados, isto é, os governos coercitivos terrenos e a quem os governantes adoram. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Esse diálogo aconteceu no momento em que Satanás fez uma das ofertas a Cristo durante os 40 dias em que ele foi tentado. Mais claro que isso, impossível. Todos os potentados terrenos firmaram um pacto com Satanás, vendendo suas almas em troca de poder na terra, mesmo que eles não saibam. Jesus afirmou 3 vezes que Satanás era o senhor deste mundo, em João 12:31. Agora é o julgamento deste mundo. Agora o senhor deste mundo será expulso. Em João 14:30. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo e ele não tem nenhum direito sobre mim. E em João 16, do versículo 8 ao versículo 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Paulo também deixa isso claro quando escreve: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades,
Em algumas traduções, os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Também no Velho Testamento, isso fica explícito. Por exemplo, no livro de Oséias, Deus diz: "Eles instituíram reis, mas não por mim. Eles fizeram príncipes, mas eu não os conheço." Para perceber o quão literal essas afirmações são, basta olharmos para as milhões de pessoas mortas pelos estados, incluindo civis mortos por razões puramente ideológicas. Ao longo da história, os estados foram o meio mais eficiente e metódico de extermínio. É uma engrenagem diabólica disfarçada de salvadora. Enquanto existirem, estados serão um flagelo da humanidade e a razão de nosso declínio. Jesus vem para nos alertar e mostrar que por meio dele podemos nos libertar. No próximo vídeo, o penúltimo da série, continuaremos mostrando como a mensagem de Jesus é libertária e incompatível com essa potestade do mal chamada Estado. Obrigado por sua audiência. Se gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.